Olá, hoje vamos ter um programa um pouco maior, porque eu vou tratar de dois assuntos, ou três, extremamente importantes. De um lado, eu vou começar falando sobre a situação eleitoral e jurídica nos Estados Unidos. Depois eu falarei sobre a situação dramática que está acontecendo no Reino Unido, internamente, e finalmente isso em relação ao Brexit, que vai se dar de qualquer maneira dentro de 10 dias, dia 31 à meia-noite. Eu vou tentar fazer o mais rápido que eu puder, para não tomar muito tempo de vocês, e meu também. Mas é o seguinte, há umas divergências entre pessoas que estão falando sobre as eleições americanas, e eu ontem assisti parte da live da Simone Segato, da articulação conservadora, com o Diego Bonilha, e verifiquei que realmente nós tínhamos muitos pontos em desacerto, embora no plano geral estamos de acordo. Estamos obviamente de acordo no plano principal, que é o seguinte: houve fraude, é Trump contra uma quadrilha. Isso aí parece que não divergimos em nada, estamos de pleno acordo. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu vou falar o que eu penso, né? Já até escrevi para eles, e tem um outro cidadão aqui americano que eu também discordo dele. Eu sou meio idiota de pensar que entendo das coisas, mas às vezes eu entendo. O que acontece é o seguinte: o colégio eleitoral elegeu, como eu já falei, e inclusive falei muito mais no Twitter, colégio eleitoral, aparentemente, porque não se sabe ainda, só se vai saber dia 6 de janeiro, oficialmente, embora acho que agora é a última quarta-feira, não sei se é a última ou a quarta-feira de dezembro, que seria depois de amanhã. Hoje estou gravando na segunda, seria a quarta-feira de dezembro, né? Exato. É preciso que esses votos do colégio eleitoral estejam nas mãos do presidente do Senado e do arquivista-chefe dos Estados Unidos, ou de um ou de outro, caso o vice-presidente, o presidente do Senado, não esteja disponível no momento. Fica então com o chefe do arquivista-chefe. Esses votos ficam guardados. É que pode acontecer, não se sabe, mas esses votos são mais ou menos, todo mundo sabe o que é que já está lá, ou supõe-se que se saiba, ou não se sabe, vai se saber quando abrir, que será no dia 6 de janeiro. O que acontece dia 6 de janeiro? Nesses estados que houve fraude, absolutamente certo, garantido que houve fraude, mas para a justiça não interessa que a coisa seja óbvia, interessa que seja comprovada. E às vezes, como foi a canalice da Suprema Corte Americana em não examinar as provas apresentadas pelo Texas contra esses estados em que houve significativa fraude, e o Texas apresentou provas, as provas também da Sidney Powell, enfim, tudo isso indica que a Suprema Corte ao menos deveria aceitar e julgar o mérito. Não. E está claro porque foi... um passarinho saiu da Suprema Corte e contou que foi realmente o medo, não o medo do Biden ou do Partido Democrata, mas o medo que eles têm é de que haja uma revolução nos Estados Unidos, de que desencadeie uma guerra civil se aceitar
julgar simplesmente a óbvia situação de fraude que aconteceu lá. Inclusive, vazou também uma informação que o Chief Justice, John Roberts, teria, eu não vou traduzir o palavrão, mas vou dizer em inglês, dito que Trump é um motherfucker. É talvez a ofensa mais agressiva que possa se dar a alguém lá nos Estados Unidos. É uma gíria, mas é uma ofensa muito grave. Todo mundo sabe o que ele está dizendo. Então, note-se bem que, como já se esperava, a Suprema Corte está morrendo de medo de causar uma guerra civil. Mas agora já teve que aceitar outros processos que foram aceitos e estão lá já para dar a decisão no dia 14 de janeiro. Notem bem, depois de que aí sim, 6 de janeiro, se terá um presidente eleito, President-elect, que Joe Biden não é coisa nenhuma, nem ninguém por enquanto. Os Estados Unidos tem um president em exercício, é outra coisa. O presidente exercendo as suas funções. Ora, eleitoralmente é que é a divergência que eu tenho com algumas dos comentadores, é a divergência seguinte. Esses votos serão abertos no Senado. Admitamos que as coisas ocorram como se imagina, que todos esses votos desses estados em que houve fraude comprovada sejam votos em Joe Biden. Então Joe Biden seria considerado presidente eleito com 306 votos eleitorais contra 232 de Donald Trump. Acontece que os republicanos nesses estados fizeram reuniões paralelas e mandaram também uma lista de eleitores votou no nome de Donald Trump. Porém, e aí a divergência que eu tenho, o presidente do Senado não pode simplesmente dizer eu quero esse e não esse. Não pode. Isso tem que ser aberto e eu nem sei se esses votos que foram para Donald Trump nesses estados, como não foram certificados pelo Executivo Estadual, como reza a Constituição e o Código Eleitoral, tem que ser certificados, nem sei se esses votos serão recebidos depois de amanhã e registrados, seja pelo presidente do Senado, que tem interesse porque ele é o candidato a continuar sendo o vice-presidente dos Estados Unidos, ou seja pelo arquivista-chefe dos Estados Unidos. Não sei se vai ser eleito, se sequer vão ser aceitos por não virem certificados pelo Executivo Estadual. Executivo Estadual, entenda-se, ou o governador do Estado ou o secretário de Estado. Do Estado, secretário de Estado do Estado. Então, esses votos, a meu ver, sequer serão aceitos. Esta é a minha opinião. Mas vamos imaginar que sejam. E chega lá no dia 6. Agora vamos parar de dar opinião e vamos dizer como é o segmento, o que ocorrerá no dia 6. Obrigatoriamente. Depois eu dou a opinião. O que ocorrerá é o seguinte: os votos serão abertos, virão 2 contadores de votos da Câmara, 2 do Senado. O presidente do Senado abre é uma mala de couro, eu acho. Não, é de madeira. Abre aquela urna e vai contando os votos e entregando cópias para os 4 contadores. Esses então informarão a ele depois quanto foi os votos e ele proclamará o presidente dos Estados Unidos. Assim está na Constituição e no Código Eleitoral. Pode haver, sim, objeções, impugnações de votos, mas aí há uma divergência também, porque uns dizem que
a impugnação pode ser, quando assim, vamos dizer, estado Pensilvânia, contesta os votos da Pensilvânia. Não parece a mim, pelo que eu li, que seja assim. É depois de proclamado, pergunta o presidente do Senado, na sessão conjunta dos dois, Câmara e Senado, pergunta se há alguma impugnação. Aí é a hora de apresentar as impugnações. Essas impugnações, elas vão ser estudadas em separado. Bom, em primeiro lugar, é preciso ter um senador e um deputado que assinem essa objeção, de maneira absolutamente simples. Pelo Código Eleitoral diz, sem frescuras, não diz essa palavra, é claro, mas sem entrar muito longe no assunto, só dizendo que impugna, vamos dizer, porque houve fraude no Estado, não sei o que mais tal. Aí, se não é resolvido aquilo naquele momento, o presidente do Senado, creio eu, aí eu não sei, mas creio eu que é obrigado a sair. Os senadores saem, porque a reunião é no anfiteatro da Câmara, que é maior, e o Senado, então, os senadores saem, vão para o seu anfiteatro, e as duas câmaras discutem separadamente aquelas impugnações. É preciso que as duas câmaras, e aí é outra divergência, é preciso que as duas aceitem a impugnação. Caso uma delas não aceite, o que é que vai acontecer? Aqui está algo sobre a Constituição e sobre o que aconteceu em 1876, que eu já falei. O Congresso, por uma lei de 87, estabeleceu uma regra que, se o voto de um Estado não é autenticado pelo governador, sob o seu selo, não será contado, salvo se as duas casas do Congresso lhe forem favoráveis. Então significa o quê? Os votos que estão, ou que se supõe que estão certificados, são os votos em Biden. Os votos em Trump, não estando certificados, não acaba, e basta uma das câmaras decidir que esses votos não podem ser contados por não estarem certificados. É claro que a Câmara de Representantes, sendo de maioria democrata, vai negar todas as impugnações. E o Senado era de se esperar que o Senado aceitasse, aceitasse as impugnações. Mas como eu já falei na live que eu fiz, na última live que eu fiz, não vai ser, provavelmente, porque o McConnell já disse, reconheceu a vitória de Biden e disse não votem a favor de impugnar nenhum Estado. Vamos deixar a coisa assim. Quer dizer, todo mundo tirando o corpo fora e deixando o Trump sozinho. Na parte eleitoral. Agora, como eu deixei também naquela live, eu li aquela ordem executiva a respeito das interferências malignas estrangeiras nas eleições americanas, eu acho que esse é o trunfo do Trump, continuo achando que é o trunfo que o Trump tem. Esse outro cidadão aqui, que é americano, vamos ver aqui o nome dele, bom, demora para abrir esse troço às vezes. Bom, não importa. Ele assegura uma coisa que eu acho que não é possível. Eu procurei, tá aqui. Tom Poppert. Ele assegura que o presidente do Senado pode simplesmente escolher na hora em que abre, se tiver duas chapas, vamos dizer, vamos usar as palavras brasileiras, duas chapas, ele pode escolher uma ou outra.
Eu não vi em lugar nenhum da Constituição, nem do Código Eleitoral, esse poder dado ao senador. Pelo contrário, o que diz em todos os lugares é que é preciso que esta chapa, usando esse termo, tem que ser certificada pelo Executivo. Então, mais uma aqui que eu acho que não cabe essa ideia de que o presidente do Senado pode escolher qualquer uma. Mas eu quero fazer uma observação que é o seguinte: é muito difícil para nós, brasileiros, que temos um número estúpido de partidos, imaginar que a Constituição americana não foi feita para um país com partidos. Pelo contrário, o que se esperava, o que os framers da Constituição esperavam, é que não houvesse partidos. Claro, isso logo veio a aparecer e a ficar evidente na segunda eleição, quando Adams e Jefferson, Burr, etc., já se cindiram federalistas e republicanos e tal. Então, isso tudo levou a terem que tomar conhecimento de que há partidos, há pessoas que divergem umas das outras. Eles tiveram que aprender, logo de início, que as pessoas divergem, têm pontos de vista diferentes e pontos de vista políticos, ideológicos diferentes, e tiveram que se dar conta disso. Mas a Constituição continuou sendo uma Constituição na qual se vê muito mais o país como algo único e não como havendo grandes divisões dentro dele. Então é difícil imaginar que isso, para nós, então a Constituição não previa que haveria, não prevê, tanto que não prevê que possa haver dois slates, como eles chamam, de eleitores, que vão, vamos dizer, divergir e ter que decidir entre um e outro. Não imaginaram isso. O que eles diziam é que apenas essas impugnações seriam por votos irregulares, que é o que aconteceu em 1876 e voltou a acontecer. Aí não foi votos irregulares, mas houve uma situação parecida com essa de hoje, que foi a eleição de 1960, em que no Havaí, Nixon ganhou por 100 e poucos votos. Mas o Partido Democrata pediu recontagem, foi recontado e Kennedy ganhou. Kennedy não precisava mais desses votos. Ele já tinha 303 votos, 300 votos garantidos, já estava eleito, e apenas o Havaí contribuiu com mais 3, ele fez 303. Então não haveria esse problema. O próprio Nixon era o vice-presidente então e candidato a presidente. O próprio Nixon teve que impugnar porque nesse caso, aí eu esqueci de falar isso, neste caso, o governador do Havaí certificou as duas, certificou primeiro a do Nixon, depois a do Kennedy. Ficou claro que a segunda é que valia. E o Nixon, apesar de todo o interesse dele ser presidente, ele agiu corretamente e impugnou o slate republicano. E Kennedy ganhou a eleição. Então, isso é o que me parece que, em termos eleitorais, eu fico exatamente na mesma posição em que eu estava antes. Não por aí, Trump não vai sair dessa. Vai sair pela via jurídica, se for possível. Agora eu vou falar da situação que está ocorrendo nesse momento no Reino Unido. Mas antes, eu quero dizer que eu verifiquei que o último programa que eu fiz sobre o Brexit teve muito pouca audiência, 1/3, 1/4, às vezes até, de alguns outros programas que eu fiz sobre outros assuntos que as pessoas consideraram mais importantes.
Mas eu gostaria de ler aqui uma coisinha, 10 pontos pelos quais eu quero chamar a atenção que tudo o que está acontecendo entre Reino Unido e União Europeia é importante para todos nós tomarmos conhecimento, porque isso é o que será para nós, em breve. É sobre as decisões do Tratado de Lisboa, e isso aqui é do Dr. Lothar Gassmann, num artigo, um livro quase, um livro, é que eu tirei ele tem cópia PDF liberada, e eu tirei, o título dele é Europa, uma ditadura? Europe, a dictatorship. Ele dizia o seguinte: a União Europeia está em grande perigo de se desenvolver numa ditadura. Para mim já é. Razões. 1. Apenas poucos países perguntaram à sua população se queriam entrar na União Europeia. 2. Todas as decisões significativas e importantes estão centralizadas na União Europeia. 3. A população dos países individuais e seus parlamentos nacionais tem uma mínima possibilidade, quase nenhuma possibilidade de influenciar a legislação europeia. Um parênteses, aqui no Brasil, a lei internacional já está acima da nossa Constituição. Assim diz o Supremo Tribunal Federal. Crimes que não são crimes no Brasil, mas são crimes pela lei internacional, têm que ser julgados que a lei internacional está acima dela. Isso aqui é a União Europeia. Vamos lá. 4. A União Europeia já deu a si mesma autoridade totalitária em todas as importantes facetas da vida, sejam políticas, econômicas ou jurídicas. 5. Os países membros cedem cada vez mais a sua soberania para a União Europeia. 6. As leis dos países individualmente, já falei, não me lembrava que tinha esse aqui, eu já tinha lido há 2 dias. As leis dos países cada vez mais abrem caminho para a legislação europeia e perde caminho a sua própria legislação interna. As cortes supremas, as altas cortes de cada país, cedem a sua competência ao Tribunal Europeu. Sempre. 8. A União Europeia tenta construir e armar um exército europeu. Isso piorou depois desse livro do Dr. Lothar Gassmann, porque com a chegada de Ursula von der Leyen, ela era ministra da Defesa da Alemanha e hoje é presidente da Comissão Europeia, vai fazer 1 ano agora, já fez, 1º de dezembro, e ela é a favor, ela já disse que vai formar o exército europeu. E queria meter, obviamente, a Inglaterra no meio também, porque é a nação mais forte de lá. 9. As consequências das políticas da União Europeia podem ser restritivas de nossa liberdade de expressão e de ter opiniões. E 10. O preâmbulo e os valores básicos, tais como definidos no Tratado da União Europeia, estão em oposição à fé cristã em muitos pontos importantes, especialmente as cláusulas que dizem respeito à discriminação podem dar início a uma perseguição de cristãos a qualquer momento. O que já existe, Dr. Gassmann aqui, realmente me faltou, eu copiei e não copiei a data de que saiu
se não me engano, deve estar aqui. Não está. Tem só a autorização dele para copiar o PDF, tudo está aqui. É autorizado, gratuito. Chama-se exatamente isso. Europe, a Dictatorship. Dr. Lothar Gassmann. Então vamos agora ver como está a situação na Inglaterra e falar algo também sobre a situação do Brexit, que vai ser daqui a 10 dias. O Reino Unido está sob uma ditadura já. Boris Johnson traiu a confiança da população, traiu a confiança do mundo, traiu a confiança dos seus próprios pares no parlamento. Estabeleceu regras tão rígidas, usando dessa fraudemia, para tomar conta e controlar a vida de todo mundo, que já deixou de ser apenas uma ditadura autoritária, para ser totalitária. E, inclusive, ele mesmo, e o pior é isso, é que ele deu esperanças às pessoas de que as coisas iriam melhorar, tirar dos familiares a possibilidade de comemorar o Natal seria uma crueldade, um barbarismo. Isto enquanto o parlamento estava em reunião. Os parlamentares saíram para as férias de fim de ano, incluído Natal. E logo depois ele inventou um nível 4. Tinham 3 níveis, tiers, de controle da vida das pessoas. Sob esse nível 4, as lojas não essenciais, como cabeleireiros, locais de lazer e entretenimento, devem ficar fechadas em Londres e todo o leste da Inglaterra, da ilha Grã-Bretanha. E uma nova mensagem do Fique em Casa foi introduzida em todos os lugares. Pessoas que precisam viajar para estudar ou cuidar de crianças estão isentas. Onde as pessoas não podem trabalhar em casa, ainda poderão ir ao trabalho. De acordo com as medidas, as famílias não podem se misturar, mas uma pessoa pode se encontrar com outra pessoa do lado de fora num espaço público. As bolhas de apoio às reuniões para cuidar de criança estão isentas. Aqueles que são considerados clinicamente extremamente vulneráveis não podem trabalhar e devem limitar as saídas de casa. Fique em casa. Os não residentes, por exemplo, na minha casa tem alguém, uma neta, não pode pernoitar na minha casa. E, além de tudo, os britânicos estão impedidos de viajar dentro da União Europeia. Vários países já fecharam a fronteira porque foi inventado uma nova mutação do vírus, que ninguém sabe o que é. Ninguém falou que mutação é essa. Não há uma declaração confiável de que mutação, que vírus novo é esse. E será, aí é a pergunta que sempre nós fazemos, será que não foi exatamente esse lockdown que entrou a Inglaterra há pouco tempo atrás, a coisa de um mês atrás, voltou tudo atrás, lockdown? Será que não foi aí que houve algum tipo de mutação para um vírus um vírus de infecção mais rápida e de dispersão também mais rápido? Mas é claro, não precisa ser mutação. Basta você trancar as pessoas dentro de casa e tudo vai piorar. É óbvio. Aí depois as pessoas saem para a rua e dizem, piorou, tá vendo? Mas é claro,
Deixa as pessoas andar na rua, faz como a Suécia, e você vai ver que não vai ter mutação nenhuma. Agora, o que acontece? Vários países europeus já proibiram a ida dos seus conterrâneos ou a vinda dos ingleses. A ida dos seus conterrâneos para a Inglaterra ou estão todos fechados. E principalmente o fato de que a França fechou a passagem dos caminhões, dos grandes caminhões que trazem o suprimento, inclusive para o Natal. Está havendo problema, previsão de que pode ser que falte suprimentos alimentares, por exemplo, e até outras coisas importantes, gasolina, sei lá o que mais, não tenho ideia exatamente do que, porque os caminhões estão parados. Tem uma fila de sei lá quantos caminhões, uma coisa enorme, que vai quilômetros e quilômetros, parados do lado francês e parados do lado inglês, e não atravessam. O túnel, o Eurotúnel, fechado. Não vai abrir. Mais uma novidade é que as pessoas que estão num determinado nível, caso saiam, pensem bem se devem ou não sair, mas caso vão para um lugar com um nível mais baixo, elas são obrigadas a continuar a seguir o nível onde elas estavam. Quer dizer, quem está em Londres, no nível 4, Tier 4, e vai para uma outra área onde o nível de cuidados é 3, ela não pode se adaptar àquele lugar onde ela está. Ela tem que seguir o nível 4. Todo mundo do 3 é lá no 4. Londrino, eu acho que Londrino não está conseguindo chegar em lugar nenhum. Inclusive porque houve uma debandada de Londres quando souberam que ia começar isso. E agora estão mandando voltar. E com possibilidade de prisão. A legislação que estabelece quais são os regulamentos exatos do nível 4 ainda não foi publicada e ainda não foi votada pelo parlamento. Não houve ainda acordo no parlamento. Mas se a lei proíbe as pessoas de entrar e sair da área, os infratores podem ser tratados da mesma maneira que os que infringiram os regulamentos anteriores. A polícia recebeu poderes para multar as pessoas que infringem as regras. E se alguém continuar a ignorar as instruções, os policiais podem prendê-los. Basta acharem que é necessário. Centenas de pessoas já foram presas de acordo com a legislação desde o início da pandemia, da fraudemia, como eu chamo. Principalmente por participar de protestos que infringiram as leis proibindo as reuniões em massa. Qualquer pessoa que esteja pensando em deixar uma área de nível 4, essa noite foi aconselhada a desfazer as malas, em meio ao medo de que as pessoas pudessem espalhar essa cepa mutante do vírus por todo o país. Boris Johnson está realizando negociações de emergência para evitar a escassez de alimentos no Natal, depois que a França proibiu, portanto, o frete e as viagens de e para o Reino Unido. É claro que aqui Macron está se aproveitando desse troço também. Vejam que, mesmo Boris Johnson sendo um dos globalistas que está unido com esse pessoal do World Economic Forum, aliás, eu tive uma ideia que eu vou até mencionar depois, mas vou ter que estudar com muito carinho isso. É o seguinte, bom, vamos lá. Então, o Boris Johnson está apavorado. E tem uma reunião do chamado COBRA. COBRA é Cabinet Office Briefing Rooms. Bota um A na COBR, mas bota o A na frente para ficar um nome bonitinho. É uma reunião de crise de ministros e autoridades em meio a temores de que alguns alimentos importados possam acabar em apenas 2 semanas. O articulista do The Telegraph diz assim: cuidado, Boris.
A raiva das pessoas está chegando ao fim, ao limite, e pode terminar com você às lágrimas. Em circunstâncias diferentes, o primeiro-ministro, informando um terço da população que seu Natal foi efetivamente cancelado devido a uma variedade mais contagiosa, poderia passar como um ato sensato de estadista. Mas não foi, no entanto, remotamente típico disso, porque apenas 5 dias antes de cancelar o Natal, ele disse que cancelar o Natal seria desumano. Ele soube, então, que o vírus havia sofrido a mutação e que a situação da saúde pública em hotspots de Londres e no Sudeste se deteriorava. Não é razoável se perguntar se o homem da sua inteligência deveria ter percebido que os consultores científicos poderiam ter trazido em breve informação dessa natureza? Que a mutação poderia exigir um bloqueio mais rígido antes do Natal? Essa confusão de Natal, no entanto, é a opinião do Telegraph e minha, prenuncia um despotismo para todos o ano seguinte, 2021. A Inglaterra não vai passar disso. Já há ideias de prorrogar por 6 meses esses níveis de controle da população. Os mais astutos terão notado que o primeiro-ministro reluta em confirmar ou negar se as restrições terminarão assim que os vulneráveis forem vacinados. Esta outra fraude, que é a vacina, isso fica para outra vez. Os ministros das más notícias não confiam necessariamente, não são confiáveis necessariamente pela população. Imagine mais anos de distanciamento social. Isso levaria à falência não apenas empresas individuais e médias, mas indústrias inteiras. Isso rouba o amadurecimento das crianças e o final da vida dos mais velhos. Boates e apertos de mão se juntariam a pinicos e moedas, como as idiosincrasias antigênicas do Homo sapiens histórico. Os humanos podem mudar de maneira que ainda não podemos saber. Nossos filhos estão sendo levados a um estado de repulsa, autorrepulsa, aterrorizada, enquanto os ensinamentos que os ensinamos, que eles são incubadoras mortais e que é letal tocar em outras pessoas, principalmente nos seus familiares mais velhos, como, por exemplo, avós, avós e etc. Adultos com máscara podem ficar mais atentos aos demais e instintivamente ressentidos com aqueles que não usam máscara. Isso já aconteceu comigo. Ora, por que o seu Boris Johnson está fazendo isso? Isso tem a ver com o Brexit. Certamente tem a ver, porque estamos em cima do final. Faltam 10 dias. Por que ele faria isso? Esse Tier 4 em Londres, na capital, e no leste. Aqui há 2 possibilidades. Uma delas eu sugeri ao amigo Antônio Matera, que seria uma maneira do Boris Johnson forçar a um no deal. Já o Matera acredita que é o contrário, que é para conseguir um deal qualquer em função das dificuldades, inclusive, que os próprios parlamentares vão ter que enfrentar para votar esses eventuais acordos, que já estão perigando, e como eu já tenho sempre falado, o pior são as fisheries. Pescadores franceses avisam que vão agir
se o Reino Unido não conseguir um acordo. Laurent é um determinado líder sindical francês dos pescadores, diz que ele e outros pescadores não aceitarão que o Reino Unido termine o período de transição sem um acordo. Agora o nervosismo se transformou em ansiedade misturado com raiva. 15 dias antes do final do ano, junto com os pescadores do Reino Unido e de toda a Europa, não tem ideia dos regulamentos que aguardam dia 1º de janeiro. Todo mundo está estressado. França, Dinamarca, Suécia, Bélgica, Espanha, Irlanda, Alemanha e Holanda enviam barcos de pesca para as águas britânicas. E a Marinha de Guerra britânica já foi colocada em prontidão para impedir a pesca desses países, pescadores vindos desses países estrangeiros. Bom, mais problemática é a insistência da União Europeia em vincular o acordo de pesca ao acordo comercial. Essa não é uma demanda nova, mas a Grã-Bretanha resistiu muito ao longo das negociações. A Grã-Bretanha está preocupada com uma disputa sobre os peixes possa fazer com que as empresas britânicas sejam excluídas de acordos comerciais e percam acesso aos mercados da União Europeia. Bruxelas insiste que deve ser capaz de retalhar com medidas comerciais como tarifárias se a Grã-Bretanha, recém-soberana, novamente soberana, excluir os pescadores da União Europeia das águas do Reino Unido. O que as fisheries nos mostram, vamos dizer, é o pior problema, mas não é o único problema. Inúmeros problemas para essa saída do Reino Unido da União Europeia. Mas os principais, a meu ver, são aqueles que se referem a escapar de uma ditadura que já está funcionando em toda a Europa. Porém, nesse mesmo momento, o seu Boris Johnson resolve colocar a Inglaterra sob uma ditadura. Quer dizer, a Europa, Dr. Gassman tinha razão, sei lá, em que está se transformando realmente numa ditadura, e muito dificilmente isso vai ser solucionado, e mais uma vez isso vai depender da eleição ou não de Donald Trump. Por quê? Porque Biden já rejeitou qualquer acordo UK-US, quer dizer, o Reino Unido com os Estados Unidos. Já rejeitou, disse que não vai fazer acordo nenhum, que vai cancelar o acordo que o Trump tinha feito. Já se viu que Boris Johnson, para boa gente, não serve. Então, o que vai ser o futuro dos ingleses, principalmente, porque eles vão ficar mais sós. Embora eles tenham uma capacidade de produção industrial maior do que a União Europeia, como um todo, claro, a Alemanha tem uma economia maior que a economia britânica, mas o Reino Unido tem uma capacidade produtiva, industrial e comercial muito grande. Mas eles dependem também do que virá, do que vem da União Europeia para eles, do que eles mandam para a União Europeia. A troca comercial, que é a base que eles diziam que seria a União Europeia, uma base comercial, que ficou uma necessidade agora de abolir totalmente as fronteiras, e a Inglaterra está exatamente fazendo o contrário. Isso é outra coisa, mas as trocas comerciais são fundamentais.
A Inglaterra não pode simplesmente parar, principalmente se Biden for eleito nos Estados Unidos. Aí é que está. Porque não vai ter o apoio que teria e tem tido com Donald Trump. Para terminar, o que me ocorreu, isso foi ontem, eu estava pensando isso, anteontem, estava até conversando com meus filhos, sobre a situação do seu Klaus Schwab, que, como eu sempre disse, ele é um sujeito que, quando eu ouço ele falar, eu quase levanto o braço e faço raio. E eu já até tenho brincado, chamado de Führer, Weltführer, Führer do mundo. E eu fiquei imaginando uma coisa que me ocorreu, assim, do meio do papo. Houve um projeto, ele nasceu em 1938. A história oficial é de que o pai dele trabalhava, morava próximo à fronteira com a Suíça. O pai dele ia de manhã para a Suíça e voltava do trabalho à noite. Isso é uma história meio da carrochinha, que eu conheço. Uma das coisas que eu mais estudo é nazismo e fascismo. Entrar e sair diariamente da Alemanha nazista, só se fosse membro do partido e com de alto coturno, como se diz. Não é qualquer um que saía da Alemanha nazista assim fácil. Ia e vinha todos os dias. A fantasia que me ocorreu ontem, como ele nasceu em 38, é que em 1935 começou um projeto maluco de Heinrich Himmler, o Reichsführer das SS, chamava-se o projeto Lebensborn, ou Sonnenkinder. Eram mulheres de raça puríssima que eram levadas para ter relações sexuais com SS, soldados da SS, que também já eram selecionados por raça puríssima, para ter determinados filhos que seriam então os Sonnenkinder, filhos do sol. E estes seriam educados para serem os futuros líderes do mundo. Esse programa se intensificou com a guerra e foi abandonado pouco antes da guerra. E durante mesmo, muita gente dos outros países que a Alemanha dominou, muita criança foi tirada dos pais porque tinha características raciais que interessavam a eles. Me ocorreu uma pergunta. Será que o seu Klaus Schwab não é um dos Sonnenkinder? Mas isso fica para especulações posteriores. Agradeço a audiência e a paciência, como sempre. Até o próximo. Muito provavelmente, Feliz Natal para todos vocês. Talvez eu não faça mais nenhum programa antes do Natal. Então, desejo a todos um Feliz Natal, esperando que as medidas legais restritivas não impeçam as suas famílias, como não impedirão a minha de se reunir no Natal e comemorá-lo. Até a próxima.